Nós vimos ontem que o sábado é um presente de Deus, um presente que Deus deu aos seres humanos, para marcar a nossa vida, para marcar a nossa permanência neste mundo, para marcar o ciclo semanal. A cada semana termos um vislumbre da eternidade através do sábado. Neste sábado, nós encontramos a identidade de Deus, o caráter de Deus e a aliança entre Deus e seu povo. Primeiramente entre Deus e Abraão, depois Jacó, depois com Moisés. Esse sábado, irmãos, os sábados, se constituem então num compromisso, uma data especial. Nós temos muitos compromissos. Temos compromissos comerciais, temos compromissos de trabalho, temos compromissos sociais, reuniões que são marcadas. O sábado é um compromisso semanal com Deus. É uma reunião semanal com Deus. Isso estabelecido desde o Jardim do Éden, depois ratificado com Moisés, e Moisés é aproximadamente ano 1500 a.C. Agora, irmão, nós vamos ver o povo de Israel, o povo hebreu, como ele se comportava com relação ao sábado e com relação às demais características que o povo de Deus devia ter. E vamos chegar em Isaías. Isaías é um profeta, o maior profeta do Velho Testamento, o maior profeta do povo hebreu, e isso aproximadamente pelo ano 720, 650 antes de Cristo. Portanto, 700 anos depois de Moisés. Nessa época, irmãos, os hebreus já haviam estabelecido muitos rituais, muitos cuidados com relação ao sábado, muitas regras com relação ao sábado, porque eles não queriam transgredir o sábado. Eles não queriam deixar que o sábado passasse como um dia comum. Além disso, eles tinham muitas festas. E eles faziam jejuns também, para se aproximar de Deus. Mas veja, irmãos, estava acontecendo uma coisa estranha, porque ainda que eles estivessem com todos esses rituais, com todos esses ritos, com todas essas festas, essas reuniões especiais, espirituais, o profeta Isaías vai declarar a eles que eles estavam longe de Deus. Por que eles estariam longe de Deus? Estavam observando os sábados, mas estariam longe de Deus. Vamos ver Isaías 58, a última parte do verso. Isaías 58, 3, a última parte. Contudo, o dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorais todos os vossos trabalhadores. Opa! Eles jejuavam, mas exploravam os trabalhadores. Eles demonstravam uma relação vertical com Deus, mas não tinham uma relação horizontal com os seus trabalhadores. Mais ainda, irmãos, veja o verso 6 e 7. O que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que seja a nossa adoração? É importante observarmos o sábado, santificarmos o sábado, fazermos jejuns, mas veja lá versos 6 e 7 de 50 do capítulo 58. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Qual é o jejum que Deus escolheu, irmãos? O Senhor escolheu o jejum de fazermos bem ao próximo, o jejum da justiça social, de amar ao próximo, do engajamento social. Uma atuação concreta, irmãos, não um discurso. O que ele está falando aqui, vendo o nu, o cubras, não te escondas do teu próximo, vendo o faminto, reparta o teu pão com o faminto.
O Senhor está dizendo, você tem que cuidar do teu próximo. Por que essa preocupação, irmãos? Da preocupação com o próximo? Porque os próximos, os nossos próximos, são filhos de Deus como nós. São nossos irmãos e nós devemos cuidar deles. Mas veja agora, irmãos, nesse contexto de adoração, nesse contexto de fazer a vontade de Deus, o Senhor volta a falar sobre o sábado. Isaías 58, versos 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando de palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. O que o Senhor estava falando? Não profanem o sábado, porque os versos que lemos antes diz que fazia jejum, guardava o sábado, mas continuava nas suas empresas. Continuava fazendo. Há um texto de Isaías que diz que eles faziam o culto com as mãos sujas de sangue, que era da opressão aos menos favorecidos. O sábado, irmãos, é um dia de não procurar os nossos próprios interesses, não procurar os nossos caminhos, não a própria vontade. Importante, irmãos, o que o verso diz assim, não falando palavras vãs. Percebe, irmãos? Até o vocabulário do sábado deve ser diferente. Não é dia de falar palavras tolas, palavras vãs. Mas o sábado deve ser digno de honra e deleitoso. O que é alguma coisa deleitosa, irmãos? Deleitoso é alguma coisa que você não quer que acabe, que continue. E quantas vezes, irmãos, nós, ao observarmos o sábado, olhamos para o relógio para fazer, falta muito para o sábado acabar? Porque eu quero cuidar das minhas empresas, eu quero cuidar das minhas coisas, dos meus negócios, das minhas vontades. Falta muito para o sábado acabar, será que essa tem sido a nossa preocupação? Ou nós estamos tendo um comportamento deleitoso, aproveitando o sábado, o vislumbre da eternidade? Sabe, irmãos, eu tenho 70 anos, portanto, eu já tenho 10 anos de sábado. Viu? 52 dias por ano, 52 sábados por ano. Eu já tenho 10 anos de sábado. Eu tenho aproveitado esse sábado, irmãos. 10 anos de vislumbre da eternidade. E assim, veja você, em cada ano você tem 52 dias de eternidade. Deve ser um deleite, uma satisfação estar com Cristo. É uma pausa dos demais dias. Irmãos, esse mundo é uma loucura. Se não tiver pausa, você continua trabalhando, você continua fazendo negócio, você continua indo atrás de mercado, de oficina e de faxina. Mas o Senhor quer assim, tenha uma pausa. Sossega, meu filho. Sossega no dia do sábado. Veja quais são as suas prioridades reais. E aproveite o sábado para as prioridades reais. Quais são as suas prioridades? Família, próximo, igreja, filhos, esposa, pais. Veja quantas prioridades, irmãos, importantes que a gente pode utilizar o sábado para cuidar dessas prioridades, para atentar para essas prioridades. Que Deus nos abençoe, que a gente possa encontrar essas prioridades. Cada um temos prioridades diferentes, mas que encontremos essas prioridades e possamos utilizar o sábado para dar valor nessas prioridades, para cuidar dessas prioridades conforme o plano de Deus.